Bom dia, boa tarde, boa noite. Apresento mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. E hoje nós vamos falar de um tema importante da nossa profissão, a enfermagem, e sobre uma experiência profissional fora do nosso país. Estamos hoje num momento de grande discussão a respeito do futuro das profissões. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, em 2020, mostrou um déficit global de profissionais da enfermagem em torno de 5,9 milhões de profissionais. E nós sabemos que a enfermagem é a grande força de trabalho dentro da saúde. E isso ficou muito mais evidenciado durante a pandemia da Covid-19. Enfermeiros e enfermeiras representam mais da metade da força de trabalho dentro dessas instituições. Além disso, o Brasil tem sido bastante assediado por busca de profissionais que atuem em outros países, onde a necessidade já é muito grande e tem sido trabalhada há muitos anos na busca por profissionais qualificados. A Agência Federal de Empregos da Alemanha, por meio de um acordo de cooperação com o Conselho Federal de Enfermagem, tem anunciado a abertura de vagas para enfermeiros brasileiros atuarem naquele país. Você tem interesse em ter uma experiência profissional no âmbito internacional? Então, hoje nós vamos conhecer a história do enfermeiro André Bezerra. O André é enfermeiro brasileiro, carioca, hoje ele é casado com a Kimberly e tem 4 filhos, está morando na Flórida, mas o André já residiu em 8 estados americanos. André, muito obrigada por ter aceitado compartilhar conosco, com os nossos ouvintes, com os profissionais aqui no Brasil, compartilhar a sua história, a sua trajetória. Então, muito obrigada. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho quais os principais motivos que mobilizaram você naquela época a buscar essa alternativa. A palavra é tua, André. Ok. Obrigado, Letícia, primeiramente. Prazer estar aqui com você. Eu, como você disse, sou enfermeiro já há 26 anos e 14 anos aqui nos Estados Unidos, né? Quando me mudei para cá, a intenção realmente era essa, era aprender mais, buscar novos caminhos, um pouco de aventura, claro, e, é, mas também muita curiosidade de saber como funcionava o hospital aqui, né? Saber a realidade, não só o cinema, né? Então, eu queria saber como era realmente o trabalho aqui, se era realmente bom, quais as condições proporcionadas por um enfermeiro. Então, isso foi uma grande coisa que eu queria experimentar na época, né? E realmente valeu a pena. Estou gostando até agora. Que bom. André, mas me conta, em que momento você tomou essa decisão e como foi esse seu percurso inicial? Foi simples, entendeu? Não Quais foi os tão simples principais assim. desafios? Eu já estava no trabalho, no hospital, eu já trabalhava num hospital muito bom, de primeira linha de São Paulo, satisfeito com o trabalho, satisfeito com o que eu fazia, porém, eu era jovem, na época, mais jovem, e não achava que eu tinha mais mobilidade, não tinha mais para onde ir, eu já tive que mudar do meu estado, que era do Rio de Janeiro, para São Paulo, por conta de melhores serviços, melhor remuneração. Então, quando cheguei a esse ponto, cheguei num hospital que eu achava que era de ponta realmente, me proporcionava isso, tipo que acabou a mobilidade, não tinha mais para onde ir. Trabalhava com pessoas, com os enfermeiros excelentes, com mestrado, doutorado, que estavam fazendo a mesma coisa que eu. Então, isso me fez com que eu pensasse, repensasse, eu não sei se eu sigo esse caminho, porque vai acabar dando o mesmo aqui, então eu queria algo novo. Isso foi um grande pontapé inicial. Fora a segurança, né? Segurança que
foi um aspecto bem importante na época, que eu queria experimentar algo diferente. Bacana, bacana. E fale um pouco de como você ingressou como enfermeiro para atuar dentro dos Estados Nos Estados Unidos. Unidos. Ok. Então, os Estados Unidos, como outros países, que você bem falou aí, a Alemanha, né, tem uma carência de enfermeiro enorme, né? Eu vivencio isso aqui todos os dias, né? Aqui tem uns setores, às vezes, que fecham por conta de não ter profissional. Mesmo. Tem. E vai depender dos estados. E, Entendi. por exemplo, como no Brasil, ninguém quer migrar para lugares que não tem o que fazer, que é no meio do nada, né? Que não é, que está no meio da floresta, alguma coisa assim. Apartados, né? Isso é coisa do ser humano. O ser humano, de repente, quer estar ligado numa cidade, com todas as benesses que ela oferece, né? Sim. E aqui não é diferente disso. Então, você tem mais problemas nessas áreas, com certeza. Mas aqui arrumaram um jeito para solucionar essas áreas. Eu vou falar isso mais à frente. Tá bem. Né? Mas então, eu já trabalhei em hospitais com muita necessidade e tem outros que já tem um staff, que a gente fala, já sólido e está indo bem. Mas tem os seus up and downs, né? Tem os seus altos e baixos que é corrigido com o Travel Nurse, que eu posso abordar isso mais na frente. Mas então, aqui onde eu estou novamente, tá legal, tem bastante enfermeiros, mas tem outros hospitais a 100 milhas daqui que não vai ter. Então, Entendi. essa é a dificuldade que se passa aqui, realmente. Então, os Estados Unidos criou um programa que se chama, que é CGFNS, que é a sigla, que recruta enfermeiros de todo o mundo. Não é aberto para A ou B, é para todos, né? E eles têm alcance basicamente em todos. Por que a necessidade é tão grande? Então, por que não trazer enfermeiros de outros países para ajudar a necessidade aqui? Né? Então, é aberto e eu fiz essa prova. Esse aberto você se inscreve, é um site. Agora, tem um porém bem grande. Né? Inglês é algo que se pede. E não é um inglês básico, intermediário. É um inglês mais avançado. Você vai trabalhar com vidas, né? Você vai trabalhar lidando com pessoas, com médicos, com enfermeiros, com outros profissionais de saúde, dentro do ambiente que só vai se falar inglês. Então, você tem que estar bem preparado para isso. Então, isso é fundamental que você tenha. Mas existe esse programa, sim, e é aberto para todos, e você paga uma taxa e você faz uma prova. Essa prova é até feita no Brasil, não em todos os estados, não em todos os estados, depende da demanda, aí eles mudam. Quando eu fiz, em 2006, foi oferecido no Rio de Janeiro e em Natal, no Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro não teve gente suficiente para fazer candidato na época, então eu tive que fazer a prova em Natal. Quando cheguei lá, só eram 8 enfermeiros fazendo a prova. Né? Eu esperava mais gente, não sabia realmente. Sim. E dos 8, acho que 2 não foram. Então eram 6 pessoas assim fazendo a prova. Eu era o único enfermeiro do sexo masculino, o resto era toda feminino. E no meu caso, na época, o meu inglês era muito, não era como hoje, claro, mas era muito ainda caminhando, assim, sabe? Era intermediário. E eu já pensava que eu já podia fazer a prova, mas depois eu aprendi que não, que você tem que ter uma preparação melhor. Mas realmente é uma coisa possível e aberta para todos. Isso que eu quero colocar. Legal. Isso é quando você tinha interesse e se inscreveu no programa, não Isso. é? E, o que eu vejo foi muito difícil saber dessa informação. Essa informação chegou a mim
por um amigo, por uma pessoa que morava aqui, e já era Entendi. enfermeiro aqui. Ele é até formado no Ah, Rio também, e já era enfermeiro aqui há 6 anos na época. Então, essa informação, eu não tive essa informação na universidade, entendi. por exemplo, que eu gostaria de ter tido. Que não chega a todos, Não né? chega a todos. Foi de Eu forma gostaria. acidental, por exemplo, que Exato, chegou até você. exatamente. Eu gostaria de ter tido essa informação quando eu me formei, Legal, que estava legal. sem perspectiva de emprego, que não sabia o que ia acontecer. Se eu tivesse já essa informação, eu ia ter começado a estudar inglês no primeiro período da faculdade, Excelente, excelente, porque viu? aí eu estava preparado no último e eu já ia, Com certeza, com né? Teria certeza. a possibilidade de já ingressar com É, sucesso no programa, né? exato, porque a oportunidade não é só nos Estados Unidos, é na Alemanha, na Arábia Saudita. Entendeu? O inglês é uma língua realmente universal que você pode mudar, você tem essas possibilidades. Mas essa informação não chega. E eu estudava numa escola boa, de referência no Brasil, e essa informação não chega. E esse Legal. programa tem desde 1972 ou 74, alguma No- coisa assim. Nossa, que fantástico. Não é uma André, coisa nova. mas aí você não teve sucesso nesse primeiro momento, nessa prova. Não E teve. aí, o teu caminho você foi resiliente, né? E persistente Exatamente. na sua busca. E aí você foi novamente se preparar, e aí você já foi para os Estados Unidos e fez novamente a prova nos Estados Unidos, é isso? É isso, é isso. Antes disso, eu vim para uma imersão de Ah, inglês. excelente. É, Né? Eu fiz uma imersão. Eu já fazia um curso, eu já fazia um curso de inglês no Brasil, mas eu fui para uma imersão onde eu estudava de 8 da manhã às 3 da tarde, legal, né? E legal. foi nos Estados Unidos, foi no estado de Utah, Salt Lake City. Quanto tempo você fez essa Um imersão? mês, um Um mês. mês. Limitado pela minha condição de trabalhador, que tinha um mês de férias. Porém, Entendi. se você é recém-formado e tem os recursos para fazer isso, poderia ficar mais tempo, claramente. Legal, legal, Né? legal, É. Mas eu fiz um mês de imersão, segunda a sexta e tal. E legal. aí, depois desse tempo, aí eu conheci minha esposa, aí mudou um pouquinho o meu percurso, que eu estava indo para o CGFNS. Aí eu já fiz a prova direto aqui, que se chama NCLEX. Legal, legal. Essa é a prova do inglês ou é a prova para você já atuar como enfermeiro? Exatamente. O inglês, o que eles pedem aqui é o TOEFL Tá, ou o IELTS. legal. São duas grandes instituições. IELTS, acho que é Cambridge, é mais Inglaterra, e o TOEFL é mais americano. O Legal. TOEFL é bem acadêmico, bem complicado, é uma prova extensa também, que testa os 4, né? Falar, escrever, escutar, Ir, né? né? Tem todos esses aspectos, sim. E aí, essa é uma prova. Essa prova você tem que passar e você submete para o CGFNS o resultado, Sim, sim. né? O CGNF é outra coisa. Agora, você perguntou do NCLEX. NCLEX é tipo, não tem como comparar se eu não comparar, usar como exame de ordem dos advogados do Brasil, né? Ótimo. Que você tem que fazer, você faz a faculdade, né? Você tem um bacharel em direito, mas você precisa para atuar, você tem que ter esse OAB, né? Essa credenciação, né? Que você é apto a exercer. Aqui é a mesma coisa com várias profissões, Que né? bacana, que bacana. Várias profissões. E o enfermeiro não é uma diferente. O enfermeiro também faz essa prova, e não só eu que sou estrangeiro, que tenho a formação fora do país, não. É para todos, de A a Z. Né? Para poder E atuar, você precisa ter aprovação no NCLEX. isso.
É isso. Exatamente. Fala um pouquinho como é essa prova. Essa prova é bem assim, você tem o conselho de enfermagem, mas não é ele que dá, né, que se chama Board of Nursing. Não é ele que dá a prova, é uma instituição terceirizada. Sei. Entendeu? E aí você submete esse resultado para eles. Então, essa instituição faz várias provas, não só para enfermagem, não faz provas para várias credenciações. Uhum. Né? E aí você vai nessa prova, você paga, claro, e não custa, não é barato. Hoje eu acho que está $300, eu acho. Tá? É o custo dessa prova. Pessoa é recém-formada, para atuar, ela tem que fazer esse investimento para poder ter, vamos dizer assim, a autorização para poder atuar na profissão. Corretamente. Quando você acaba a formação aqui, eles te dão uma autorização para fazer essa prova. A sua faculdade vai te dar uma autorização que você está ok para fazer essa prova. Aí você faz a prova, é um ambiente fechado, é uma coisa monitorada, que você tem que deixar todos os seus pertences fora, né? É câmera em cima, do lado, você no computador. São 5 horas de prova, ou 5 ou 6 horas de prova, 250 questões da enfermagem, de toda a enfermagem. Toda a enfermagem. 250 questões. 250 questões, exatamente. E você faz essa prova e você, mesmo que você seja terapia intensiva por 10 anos, você vai ter que responder questões de psiquiatria, de pediatria, de neonatologia, de parto e maternidade, essas coisas todas. Atuação geral. Então, é bem compreensivo, bem, né, de tudo. Então, esse é a prova que você submete. E é todo em inglês. E é bem para a formação dos Estados Unidos, bem para a formação ligada para a gente, para aqui. Não é, né? A formação daqui. Então, você vai ter perguntas associadas, você vai ter as terminologias, vocabulário que eles usam. Né? Então, você tem que estar preparado para isso na relação do inglês. Mesmo que você seja um enfermeiro, uma enfermeira formada há muito tempo, que sabe da profissão, que é atuante, que tem conhecimento, legal, ótimo, isso tudo é ótimo. Mas só que você tem que traduzir isso tudo para o inglês. E estar preparado para responder essas perguntas. Você já tinha 12 anos de experiência no Brasil, né? Que você me falou. E mesmo assim, você teve que se preparar. Como foi esse preparo, né? Existe um direcionamento, alguma coisa? Fale um pouquinho, porque não é simples, né? Existe. E não é isso. Todo mundo faz essa preparação. É uma prova difícil, mesmo para quem forma aqui. Tem gente que não passa na primeira vez, tem gente que passa na segunda ou na terceira. Não tem limite. Né? Eles espaçam um pouco das provas que você pode fazer, mas não tem limite. Aqui tem toda uma empresa, tem toda um movimento para ajudar você a passar, e claro que são livros, são CDs, é business, né? São aulas, tem lugar que dá aula, tipo assim, cursinho pré-vestibular que tem no Brasil, tem lugar que dá aula para NCLEX também tem. Não todos os estados, mas são alguns oferecem sim. E você se prepara. E tem livros, eu usei livros. E a primeira prova, que eu não passei, eu passei só na segunda, o meu problema foi o inglês. Né? O problema maior foi o inglês. 150 questões, né? Questões em inglês, e foi bem regional, tem perguntas com coisas, jargões que eu não conhecia. Né? Então, e depois, aí eu estudei mais os livros em inglês, aí eu investi mais nessa parte, me dediquei, e aí eu usei até um livro que está aqui, um livro que eu usei. NCLEX, legal. E esse é o nome do exame?
Esse é o nome do exame. Exam Cram. NCLEX. RN e é agente, é Registered Nurse, que chamam aqui. E tem flashcards, né, que você prepara, só com questões. Aqui tem 1.200 questões. Então, você se prepara para fazer o teste também, né? E para responder num tempo, você tem tempo para responder. Então, tem o tempo que é contra você e é tudo em inglês. Então, mas você se prepara, tem como se preparar, né? E você faz teste para isso, e você faz simulados que você compra com esse livro, e você faz esse preparo. Aí eu fiz isso tudo, aí passei. Muito bom, muito bom. E desde então, né, você já disse que já está atuando há 14 anos dentro, Isso. né? Sempre em hospitais, André. Sempre em hospitais, Sempre em sempre. hospitais. Me fala um pouquinho a tua percepção, né, de hospitais no Brasil, da tua experiência que você teve aqui também numa instituição pública e numa instituição privada, com as instituições que você trabalhou aí. Foi muito desafiador, muito diferente? Então, depende da sua experiência aí no Brasil. Eu tive a sorte de trabalhar num hospital público de grande referência, com grande conhecimento, com uma enfermagem sólida, que foi o HC, que me deu uma base muito grande para encarar tipo qualquer desafio, né? Imagina. Porque o HC tem recursos? Tem. Na época que eu trabalhei, não sei hoje, mas na época que eu trabalhei tinha recursos, sim, mas não tinha tudo que você precisaria, né? Então, a sua criatividade, a sua adaptabilidade, a sua ingenuidade de fazer coisas era usada e era bem estimulada, né? Se eu posso dizer. Então, muitas coisas interessantes eu aprendi fazendo lá. Tá. E depois dessa experiência, que foi muito legal, eu fui para um hospital com mais recursos, com mais recursos e com mais equipamento e com outra vez com um pessoal bem graduado, bem formado. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha uma perspectiva meio de Hollywood, né? Eu acho que todo mundo, né? Que tudo é aquilo ali, né? É parecido com aquilo ali. Nem tanto, né? Tem hospitais bons, muito bons, mas também tem hospitais que não são tão bons. Mas por que não são tão bons? É a falta de funcionário, é a falta do ser humano lá trabalhando, do pessoal. É a falta do enfermeiro, é a falta de não tem. Eles até têm vaga e até oferecem, entendeu? Entendi. A vaga está aberta, a possibilidade existe, mas não tem ninguém que faz a prova, que ninguém que se aplica para lá. É o capital humano que faz a diferença. Exato, falta. Então, você vai ter cidades que vai oferecer mais, né? Que vai oferecer mais recursos, mais pessoas trabalham, você vai ter uma coisa mais completa nesse sentido, e vai ter outras que não. Vai ter outros que vai ter um enfermeiro cuidando de mais pacientes. E não porque o hospital queira, às vezes, entendeu? É porque não tem enfermagem, não tem enfermeiro. Então, aí você vê o cuidado um pouco negligenciado por conta disso. Né? Então, aqui nos Estados Unidos também tem esse problema. Tem sim. Pode falar, depois eu Não sei pergunto. se eu respondi sua questão. Isso. Sim. Não, uma coisa que eu acho interessante, que você comentou anteriormente, que você já morou em 8 estados americanos, né? Então, conte um pouquinho sobre esse projeto que você participou, né? Um programa, porque eu acho bem interessante, né? E claro, isso você acabou de falar de duas competências, né? Que é a flexibilidade e a adaptabilidade, que hoje em dia são competências muito valorizadas. E me parece, né, que é uma das suas características, porque
durante esse período, trabalhar em 8 estados americanos, isso é bastante interessante. Então, conte um pouquinho sobre isso, por favor. Tá bom, claro. Então, mesmo antes dos Estados Unidos, no Brasil, eu trabalhei em 5, 6 hospitais. Sim. Sempre é o mais, eu tenho que contar aqui. Mas sempre querendo a busca de uma coisa melhor, de aprender mais, de um salário maior, de um trabalho, uma flexibilidade melhor no trabalho, melhor o plantão, essas coisas todas, né? E aqui não foi diferente. Quando eu cheguei aqui e vi a possibilidade que eu tinha, né, com a minha flexibilidade que eu tenho, com a minha disponibilidade que eu tenho de aprender, de mudar, Legal. Entendeu? Porque eu sou do tipo, se me botar na neonatologia amanhã, eu trabalho com neonato, não tem problema para mim. E se me botar na UTI intensiva de adulto, também trabalho. Entendeu? Mas não é para todos, não é todos que são assim. Não, Né? imagino que não. Não. Mas a minha formação, eu fiz questão dessa pluralidade. Pluralidade. Eu queria isso. Eu comecei com neonatologia, entendeu? E eu queria saber um enfermeiro completo que me joga numa situação e eu possa resolver ela, entendeu? Mas não é para todo mundo, eu entendo isso. Então, quando chegou aqui nos Estados Unidos, eles têm um programa que se chama Travel Nurse. O que é a Travel Nurse? O Travel Nurse, ele foi uma solução criada para ir para esses lugares onde tem a carência dos enfermeiros, né? Eu trabalhei com vários, eu já fui um deles, né? Então, o que é isso? Você está morando, vamos botar São Paulo como referência. Você está trabalhando no Hospital de São Paulo, mas você vê que você tem a capacidade de trabalhar lá no Mato Grosso. E você tem família lá, por alguma razão. Então, tem essa possibilidade. Tem um hospital lá necessitando de enfermeiro. Então, tem uma empresa terceirizada que localiza você e localiza o hospital e junta os dois. É aqui como acontece aqui nos Estados Unidos. São empresas de RH, mas só de enfermeiros, que contatam esses hospitais no estado, qualquer estado, e vê a carência que eles têm, vê o profissional que eles querem e fala assim: eu vou achar esse profissional para você. Fantástico isso. Entendeu? Fantástico. Mas vai ser temporário. Tá. Pode Tem que ser. ter uma disponibilidade, né? Para Exato, poder, tem uma né? É disponibilidade. Exato, isso. tem o trick, né? Tem uma disponibilidade. Você tem que estar disponível. Né? Aí você está disponível, casa tudo. Né? Você está disponível, você quer ir para aquele lugar, o salário compensa, aí você vai. E você fica por um período de tempo. Legal. Pode ser, o mínimo é 8 semanas. Legal. São 2 meses. Mas pode ser 13 semanas. Eu sempre fiz os de 13 semanas. Aí você tem um desempenho super legal, o pessoal te adora, você gostou da cidade, gostou do hospital. O hospital ainda necessita, você pode fazer esse recontrato novamente. 13 Legal. semanas. E tem hospitais, o meu que eu trabalho hoje é até 1 ano. Você pode ficar 1 ano fazendo isso. Depois disso, você tem que resolver a sua vida, ou o hospital tem que botar alguém nessa porque fica muito caro, oneroso. Entendi. Tá? Aí você pode ou transitar para permanente desse hospital, ser um staff permanente, ou você pode ir para outro contrato, em outro estado, em Entendi. outro, entendeu? E foi assim que eu fui. Legal. Foi assim que eu fui. O meu primeiro estado foi Dakota do Sul, que eu fiquei 13 semanas, cidade pequena, mas fantástica, adorei. Viajei muito na cidade. Então você trabalha e você tem um pouco de lazer também, né? E aí dali era muito frio, e eles queriam que eu ficasse mais, mas no inverno chegava a menos 27 graus, menos 30, negativo, e eu falei, não, vamos para um lugar um pouquinho mais quente. Uma temperatura mais Melhor. tropical. Tropical é difícil, né? Só aqui na Flórida mesmo. Aí eu fui para Iowa.
Legal. né? Então, aí e dali foi para outros estados, é assim que eu vivi nesses estados, Então, conheço eu esses estados. imagino que, além da experiência de você conhecer as realidades, a cultura local deve ser fantástica, mas Exatamente, você sempre ia suprir. Normalmente, esse programa é para lugares mais distantes, cidades pequenas, e você ia suprir uma necessidade de uma especialidade. É exatamente isso, uma exatamente, coisa que exatamente isso. realmente lá tinha necessidade. E você Porém, contribuía para, vamos dizer assim, um treinamento, alguma coisa local? É um sim, pouco isso? é um pouco isso. Eu tive dessa característica que você falou, cidades pequenas, com com menos recursos, com menos profissional disponível. Tive dessa também. E tive também hospitais de 1.000 leitos, Entendi. de cidades Ah, maiores, e era até um hospital universitário que eu fui, em Iowa, excelente, supra-sumo, que tem uma quantidade de demanda muito grande e que também precisa de profissionais também, porque tem uma carência geral de profissionais, né? entendi. E de umas especialidades mais que outras, Ah, né? tá. Então, tem os dois. Tem os dois. Legal. No meu caso, eu fiz os dois. Legal. E você comentou comigo anteriormente da tua experiência da diálise, que eu acho que foi uma das últimas experiências que você teve. Quer Isso, comentar isso. rapidamente? Sei. Quando eu viajei, eu também cobri diálises. Sim, Cobri o setor de diálise. Eu sempre, e agora eu estou trabalhando em diálise. Então é assim, eles quando você viaja, eles fazem um treinamento curto, eu esqueci de falar isso, faz um treinamento curto de uma semana, o hospital legal. te oferece para você saber como o sistema funciona, onde ficam as coisas, né? E saber como é a escala, para você se adaptar ao serviço. Quando de novo, você tem que ser uma pessoa flexível, né? E Sim, que se adapta facilmente. E quando você se adapta a isso uma semana, você está preparado para você seguir sozinho. É isso que eles fazem. muito E bacana. agora eu estou trabalhando numa diálise, no setor de diálise. É um hospital grande, mais ou menos grande, 500 leitos, mas são 4 hospitais. Então, a gente tem paciente nos 4 hospitais e todos os enfermeiros eles migram para esses hospitais de acordo com a demanda de cada um. Então, Entendi. tem hospitais que às vezes tem mais pessoas precisando de diálise, aí todo mundo vai para lá e poucos vão, entendeu? Então, eu migro para esses 4 hospitais. Nessa área que eu moro, são 4 hospitais que a gente cobre e é diálise que eu faço todos os dias. Ah, que bacana, né? Super especialista. E queria aproveitar até essa questão, André, para dizer hoje, né? A gente fala muito do lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida, né? E você, em nenhum momento você parou, você continuou estudando, fazendo cursos, né? Durante todo esse percurso. E agora você comentou que está no mestrado. Então, Pô, fale um pouquinho, isso é muito bacana, porque as perspectivas aparecem, as oportunidades, as possibilidades, e você vai buscando cada uma delas, né? Porque você isso, quer ter esse aprendizado, quer ter novas experiências. Fala um isso. pouquinho sobre o mestrado nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, como enfermeiro, como profissional de enfermagem, você tem muitas oportunidades, né? Muitas. Ela não para só no bacharel, que somos nós aí no Brasil, né? Ele tem um mestrado, como no Brasil tem um mestrado e tem um doutorado, também igual, Legal. normalmente. Porém, tem algumas diferençazinhas, né? O que eu estou fazendo, eu vou ser nurse practitioner. O que é o nurse practitioner? É um intermediário entre a nossa profissão de enfermagem com o médico. Essa profissão foi criada devidamente por carência de médico. Não tinha médico, como no Brasil, tem esse problema para o interior do Brasil, né? Aqui é a mesma coisa, não difere. Tem mais médicos nos grandes centros, nas grandes capitais. No interior
fica faltando. Então, chegaram a uma conclusão, o centro médico aqui, chegaram a uma conclusão que vamos formar alguém capacitado para lidar com as coisas mais simples, tem uma formação maior e possa identificar isso e possa tirar esse peso do sistema e atender quem está mais no interior, né? Então, em 1900, se eu não me engano, em 1965 começou o primeiro curso, foi uma enfermeira e um médico que criaram em Idaho, acho que 65, se eu não me engano, 68, alguma coisa assim. E foi o primeiro curso de formação. Aí formaram enfermeiros, que são nurse practitioners, para atuar nessa lacuna. Então, é um curso de 2 anos e meio, de nível de mestrado, que estão falando em passar para nível de doutorado em breve, que seriam 4 anos. E já tem o curso de doutorado para nurse practitioner, já existe. E você se forma e você vai atuar nesses lugares. Claro que eu trabalho com nurse practitioner aqui, hoje, em grandes centros. Como é que é o trabalho deles? Eles ajudam o médico no volume de pacientes, né? Então, o volume de pacientes, 50 pacientes eu tenho que ver hoje. Então, eu vou ver os mais simples, assim, mais menos graves, e o médico vai para a UTI ver os mais complexos. Por exemplo, em nefrologia. Estou falando em nefrologia. E eu vou cuidar das admissões, vou cuidar de alta, vou cuidar de paciente que está fazendo diálise, vou fazer esse serviço assim. Posso cuidar dos mais graves? Também posso, mas a divisão é mais ou menos essa. Tá? E você também tem o nurse anestesist, que é o que faz anestesia. Também essa formação também está indo para doutorado, essa está puxando mais para doutorado, mas ainda são algumas universidades que oferecem nível de mestrado. E você é apto a fazer anestesia, sim, nos pacientes. Também É uma capacitação, vamos dizer até, é uma habilitação. Você é capacitado e habilitado para exercer algumas atividades que são convencionadas, que são de competência médica. É isso. Isso. Mas só que você tem uma formação capaz de fazer o mesmo. E outra vez, como o NCLEX, que a gente fez para enfermar, todos esses também têm que passar numa prova também. Então, no final do meu curso, do meu mestrado de 2 anos e meio, quando eu concluir, eu também vou fazer uma prova para o board, que se chama. E eu tenho que passar nela, senão eu não posso exercer novamente. Anestesista, a mesma coisa. Vai fazer o curso dele de 3, 4 anos. Quando ele acabar, ele também vai fazer uma prova do conselho. Entendi. E ele tem que passar para exercer a profissão. E tem então, a perspectiva eu estou nesse processo. E tem uma perspectiva teórica e prática, né? Teórica, muitas aulas teóricas. Eu estou agora já 1 ano e meio só de teoria, e agora vai começar a minha prática agora em outubro. Então, aí Que vai ser 1 ano de prática. Entendi. Tá? E depois a prova do conselho. Né? Legal. Que é agora, realmente se você está habilitado. Exato. Eu só me senti seguro, quando eu cheguei aqui, eu já fiquei sabendo dessas possibilidades. Sim. Mas eu só me senti seguro com o meu inglês, com o sistema dos Estados Unidos, né? Que você tem que ter. Só me senti seguro para fazer agora. Entendi. Claro, cada um tem seu tempo, né? Mas eu só me senti seguro e vontade de fazer agora. Poderia ter feito antes? Poderia. Legal. André, depois de 14 anos, né, você tem aí uma história profissional e pessoal nos Estados Unidos, né? Como você se sente? Você conseguiu conquistar tudo que você almejou nesse período? Sim, acho que sim. Profissionalmente está indo para o caminho que eu queria. Profissionalmente foi essa viagem em outros estados, tipo de hospitais que eu trabalhei. Tudo isso me proporcionou uma bagagem bem grande. Né? Eu hoje não tenho problema nenhum de mudar.
né? Não Aham. me dá nenhuma ansiedade em mudança, em mudar de estado, de mudar de hospital, de mudar de tipo de trabalho que eu faça, né? Foi muito bom. Na parte profissional, perfeito. E na parte pessoal, com certeza, melhor ainda. Parte pessoal, me casei, tenho filhos aqui, vão para a escola aqui, normal, vida normal. Diferente do Brasil, bastante, né? A gente sente saudade, sente, dos amigos, da comida, da família, principalmente, mas isso tudo a gente aprende a conviver, né? E não dá para ganhar todas, né? Eu sempre falo isso, Sim, não dá para ganhar tudo, não dá para sim, ter tudo. Você tem que se abrir mão de alguma coisa. Você faz escolha, você faz escolha por uma coisa, são duas coisas. Você sempre faz escolha por uma, sempre vai perder a outra, legal. né? Mas isso a gente faz com viagens frequentes para o Brasil, família que vem Legal, visitar, né? Isso legal. tudo é bem interessante. Ai, muito bacana, viu? Eu vejo, né? Eu te acompanho um pouquinho e vejo essa integração. Isso, né, são possibilidades, né, para tua família também, né? Exato. E vi matar a saudade de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Da praia de Copacabana. Eu tenho que ir no Brasil. Estou meio ocupado agora com o mestrado, né? Sim. E não estou podendo sair, mas assim que melhorar eu vou. Ah, que bom, que bom. André, a gente está caminhando para o final, né? A hora Uhum, passa muito rapidamente. Então, uhum. queria que nesse final que você falasse assim, deixasse uma mensagem ou que dica você daria para os profissionais que têm esse desejo, né, de ter uma experiência internacional, né? Por onde ela começaria, né? Quais as principais dicas você deixaria, por favor? Tá bom. Então, eu queria deixar bem claro que essa possibilidade não é para grupos seleto, talvez um pouco, mas assim, é aberto para todo mundo, né? Todo mundo tem essa capacidade. Você graduou no Brasil, você tem seu bacharel, 4 anos no Brasil, 5 anos em algumas faculdades, né? Você pode vir para os Estados Unidos. A condição sine qua non para isso acontecer é o inglês, né? Eu acho que é uma coisa que tem que estar bem claro, né? Eu tenho muita vontade de morar fora, eu queria muito morar nos Estados Unidos, olha que legal. Eu sou enfermeiro, quero ir, ótimo. Porém, você vai bater nessa primeira barreira, e a mais importante, eu diria, né? Que seria o inglês. Para você se inscrever, para começar o processo, você já vai ter que saber, né? Porque vai ser os formulários, as informações que você tem, as coisas que você pode ler, vai ser tudo vai ser em inglês, né? Então, primeiramente, o conselho que eu dou para quem gosta da ideia, tem essa vontade, é inglês, né? Ter isso bem sólido, e aí você pode partir para a segunda fase. A informação na internet hoje, mais do que quando eu comecei, né? Acho que se você digitar no Google como trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos, vai aparecer os sites onde você começar. Então, não é tão complicado assim. Acho que a questão é mais essa. E eu não posso estudar por você. Eu acho que você tem que fazer o seu lado, né? E não é, como eu disse novamente, não tem problema com idade, né? Acho que muita gente pensa assim, estou velho para isso. Talvez, porque você cria vínculos no Brasil, né? Onde é que você esteja, familiares, e até você gosta e você não quer mudar. Tudo bem, essa é a sua escolha, não tem problema nenhum. Agora, se você tem uma flexibilidade, se você quer, até para gente que já, eu falo com os amigos, já se aposentou, né? Mas está jovem ainda e quer experimentar, então, ótimo, não tem problema nenhum. Aqui não tem esse problema com idade, não tem nada disso, Legal. né?
você vai arrumar emprego mesmo assim. Então, o que eu aconselho é isso, o inglês é a primeira parte, e depois você vai caminhando para as informações e se preparando para a prova, que vai ter que Que bom, ser que feita bom. também. É desafiador, mas é possível, né, André? Acho que se você tem um desejo, né, tem um sonho, vamos dizer assim, Exato. ele é possível de ser realizado, com foco, com certeza, né, e com dedicação, E né? aqui você vai encontrar uma gama de enfermeiros de outros países. Isso vai ser muito enriquecedor, você vai ver a prática deles, você vai ver como a formação. E você, no meu caso, eu me senti muito bem, porque eu estou bem. Tem pessoas que perguntam coisas para mim, Que né? legal, que legal. Então, é bem legal. É uma experiência bem enriquecedora profissionalmente, com certeza. André, olha, quero agradecer muito, né? A gente tem certeza que você tem histórias muito boas para contar, mas o nosso tempo é um pouco restrito e eu quero que as pessoas ouçam todo o podcast. Você sabe que hoje, se for muito demorado, né, as pessoas não conseguem ouvir, mas tenho certeza que a sua história é inspiradora e vai trazer inspiração, insights para muitos profissionais aqui no Brasil, viu? Obrigado. Parabéns pela sua trajetória, pelas suas conquistas e que Muito você obrigado. continue aí tendo sucesso aí na sua dedicação, nos sonhos que você ainda deseja realizar, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Que bom. Dá Sorte um para todos nós. abraço para aqui, para os seus filhos, viu? Sucesso e vamos nos falando, tá Tá bom? bom. Obrigado, Letícia. Obrigado. Eu que Até mais. agradeço, viu? Um grande abraço. Beijo. Tchau, tchau. Hoje quero dedicar o meu agradecimento àquelas pessoas generosas que compartilham o seu conhecimento e a sua experiência com profissionais que estão no início da carreira ou numa transição de carreira. Quero também agradecer a você que nos acompanha nesse canal, né? Que está conosco no dia a dia, celebrando cada momento de conquista. Quero te pedir para compartilhar com seus amigos e com aquelas pessoas que você acredita que possam se beneficiar com essas reflexões, com essas discussões e, por que não dizer, com essas inspirações. Muito obrigada. Um grande abraço.